Marcos capítulo 8, a partir do 22. Se Deus nos permitir, iremos até o capítulo 9, versículo 1. Mas nessa introdução, leremos o texto inteiro, tá bom? Marcos 8, a partir do versículo 22. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, e impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade lhes digo, que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Amém? Oremos mais uma vez, queridos. Senhor, diante de tua santa palavra estamos, e precisamos e suplicamos que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para compreender as maravilhas do texto que lemos, e crer nelas, e por elas sermos transformados. Conduza-nos, Deus, por meio de teu Santo Espírito, aos pés de teu Santo Filho Jesus. Assim oramos no nome dele. Amém. O que você vê quando olha para Jesus? É claro, pelos olhos da fé. Você conhece Jesus de verdade? E o que você vê quando olha para a vida cristã? Você realmente entendeu o que significa seguir a Jesus?
Nós estamos de um dos trechos mais importantes no Evangelho de Jesus, narrado por Marcos. E esse trecho responde principalmente essas duas perguntas. E nós podemos resumir as respostas de Marcos com duas afirmações. São as duas partes da mensagem. A primeira afirmação é que antes de reinar, Jesus teve de sofrer. Antes de reinar, Jesus teve de sofrer. Marcos nos diz isso a partir do versículo 22 até o 33. Eu gostaria de ler novamente com você em partes. Olha o 22 até 26. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Betsaida era uma cidade fora da Galileia. A Galileia foi onde Jesus passou a maior parte do seu ministério, norte de Israel. Era uma cidade de não-judeus. Tinha alguns judeus, mas a maior parte era de gentios. Você percebeu na leitura de Marcos, no desafio 16 dias, que até agora parece que Jesus quer ter um tempo a sós com os discípulos, mas não consegue. Toda hora que ele vai ter esse tempo, alguém chega. Ou é uma multidão que chega pedindo pão, ou com fome, ou é uma tempestade que se levanta. Alguma coisa acontece. Talvez em Betsaida Jesus tenha esse tempo. Não, não será em Betsaida. Porque o versículo 22 nos diz que, ao reconhecerem Jesus, as pessoas lhe trazem um cego. Elas querem que Jesus cure esse cego. Jesus atende as pessoas, mas não do jeito que elas esperavam. Jesus leva o homem para fora do vilarejo. Jesus cospe em seus olhos. Que coisa estranha, né? Não tente replicar isso na sua peça teatral de Natal. A saliva de Jesus devia ser especial. Claro que não, era a saliva de um ser humano. Mas a gente não sabe por que Jesus fez desse jeito, mas ele fez. E Jesus impõe as mãos sobre o cego. E aí Jesus pergunta para ele no versículo 23, você está enxergando? A resposta do homem é, eu estou, mas peronomútil. Ele diz assim, eu consigo ver, mas de longe eu vejo as pessoas, mas elas parecem com árvores que andam. Esse homem era cego. Primeiro, como ele sabe como são as pessoas? Segundo, como ele sabe que são árvores? Terceiro, eu nunca vi árvores andando por aí. A cegueira desse homem foi curada parcialmente. A cura não foi completa, ele não consegue ver plenamente. E Marcos quer que a gente perceba isso. Isso tem tudo a ver com o que ele vai dizer abaixo no texto. Bom, então Jesus, no versículo 25, toca novamente o homem, e dessa vez o milagre é completo. O texto diz que ele passa a enxergar tudo de forma perfeita, agora sim ele vê de verdade. E mais uma vez, no versículo 26, digo mais uma vez, porque se você leu os capítulos de 1 a 7, você percebeu que, por algumas ocasiões, depois de realizar um milagre, curar alguém, expulsar o demônio de alguém, Jesus pediu para que a pessoa ficasse em silêncio. Você reparou isso? No capítulo 1, versículo 25, capítulo 1, versículo 44, capítulo 3, versículos 11 e 12, capítulo 5, versículo 43, capítulo 7, versículo 36, mais uma vez, Jesus pede silêncio. Aquele homem deve ir direto para casa sem passar na aldeia. A pergunta é por quê? Talvez você tenha feito essa pergunta durante a semana. Teve gente que fez essa pergunta para mim. Bom, vamos perguntar para Marcos. Marcos, por quê? Por que Jesus pede silêncio diante de coisas tão maravilhosas? Ele vai responder para a gente daqui a pouco. Olha a segunda parte dessa primeira afirmação. Antes de reinar, Jesus teve de sofrer. Olha a sequência do texto, versículos 27 até 30 agora.
Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Bom, enfim, parece que Jesus irá ficar a sós com seus discípulos. Foi necessário sair de Betsaida e subir ainda mais ao norte, ir até a região de Cesareia de Filipe, próximo do Monte Hermon. É o extremo norte do rio de Israel, onde nasce o Rio Jordão. Bom, no caminho, um longo percurso de Betsaida até Cesareia de Filipe, 45 quilômetros de distância. Naquela época não tinha Uber, então eles estão indo na chinela, caminhando. Uma caminhada de mais ou menos 10 horas. E durante aquela caminhada, Jesus aproveita a privacidade, ele e os 12, e pergunta no versículo 27, quem os outros dizem que eu sou? No versículo 28, eles respondem algo que nós já lemos no capítulo 6. Lembra de Herodes? Ele queria saber quem Jesus era. E no capítulo 6, nós ouvimos todas essas opiniões. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é algum dos profetas, como tantos outros profetas. Ou seja, apesar daquela grande procura que as multidões fazem com Jesus, as pessoas ainda não entenderam quem ele realmente é. Elas enxergam, mas apenas parcialmente. Elas veem Jesus, mas apenas de longe. Elas não conseguem compreender claramente quem Jesus é. Mas o verdadeiro interesse de Jesus não está nas multidões. No versículo 29 nós descobrimos, o verdadeiro interesse está nos discípulos. E aí no versículo 29 ele pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O que você responderia? Jesus está interessado na sua resposta. Não nas pessoas lá longe, mas de você. Quem você diz que Jesus é? Pedro toma a frente, representando o grupo, e provavelmente representando todos nós também. E ele diz, tu és o Cristo, o Senhor é o Cristo. Cristo. O que significa Jesus ser o Cristo? A gente precisa entender o que significava naquela época. No Antigo Testamento, depois que Adão e Eva viraram as costas para Deus, Deus prometeu restaurar toda a criação. Ele faria isso através de um descendente da mulher, um descendente de Eva, e ele restauraria não só a humanidade, mas toda a natureza, toda a criação. E quando você continua lendo a história de Gênesis, já falei do spoiler do ano que vem, iremos estudar Gênesis ano que vem, pelo menos começar. Vão uns bons anos aí. Mas se você continua lendo a narrativa de Gênesis, descobre que Deus irá fazer com que esse descendente da mulher surja de Israel, a nação de Israel. Através do povo de Israel, Deus faria nascer um homem, que reinaria sobre todas as nações, um descendente de Davi, a quem o Antigo Testamento chama de Messias. A palavra hebraica é Messias, trazida para o português. No grego, essa palavra foi traduzida como Cristo. Então, quando Pedro diz, tu és o Cristo, ele está dizendo, o Senhor é o Messias esperado no Antigo Testamento, aquele que venceria todos os inimigos de Israel e que restauraria a ordem nesse mundo quebrado. Essa era a principal visão do Cristo naquela época. Um libertador político, um revolucionário, alguém que iria inaugurar o reino de Deus à força, alguém que destronaria todos os reinos dessa terra, começando com Herodes, o rei dos judeus, chegando até Roma, destronando César. É assim que as pessoas daquela época viam o Cristo. E é assim que os discípulos veem Jesus. O Senhor é o Messias, o Cristo tão aguardado por Israel. Bom, no versículo 30, como Jesus fez com o cego, ele pede que eles não espalhem essa notícia. A pergunta é, por que todo esse mistério? De novo,
Bom, nós estamos prestes a descobrir. Marcos já vai nos responder. Os discípulos reconheceram que Jesus é o Cristo. Isso é bom ou ruim? Reconhecer que Jesus é o Cristo. Se você falar que é ruim, você precisa reconhecer que Jesus é o Cristo. E se você já reconheceu, você vai dizer que é bom também, não é? É bom. Essa é uma boa notícia. É isso que Marcos está dizendo desde o começo do livro. No capítulo 1, versículo 1, ele disse: princípio do Evangelho de Jesus, Cristo, o Filho de Deus. Eu estou escrevendo para que vocês saibam que Ele é o Cristo, para que vocês reconheçam que Ele é o Cristo. Enfim, esses homens reconheceram isso. Demorou 8 capítulos para eles entenderem quem Jesus é. Mas segundo Jesus, a visão que eles têm do Cristo, do Messias, precisa ser mais esclarecida. Como aquele cego que foi curado em 2 partes. Eles entenderam, eles veem Jesus, mas não em sua completude. Sim, o Messias vai inaugurar o reino de Deus na terra. O Messias vai destronar todos os reinos humanos. E nisso os discípulos estão certos. E se você acredita nisso, você está certo. Mas não, o Messias não vai fazer isso como um revolucionário político. O Messias não vai fazer isso à força. E isso os discípulos ainda não entenderam. Olha a sequência do texto. A partir do versículo 31 até 33. Então, Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. No versículo 31, Jesus afirma que o Filho do Homem, mais uma expressão do Antigo Testamento, a gente falou sobre isso domingo passado, para se referir ao Messias, um representante humano que se assenta à direita de Deus, o ancião de dias, como Daniel profetizou. Jesus está se identificando com o Filho do Homem, e ele diz: o Filho do Homem deve seguir por um caminho totalmente contrário ao que vocês acham. Segundo Jesus, era necessário, diz o versículo 31. A palavra traz a ideia de algo indispensável, não dava para tirar isso da equação. É necessário que o Messias, que o Cristo sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes de Israel, fosse morto por seus inimigos e voltasse à vida 3 dias depois. Esse é o momento em que qualquer leitor de Marcos naquela época perguntaria: como assim? Isso não faz nenhum sentido. Como é possível termos um Cristo que vai restaurar todas as coisas, um Cristo derrotado? Como é possível termos um Messias vencedor que perde? Não faz nenhum sentido, não parece com o Messias que nós esperávamos por tanto tempo. É justamente isso o que um leitor de Marcos diria, é justamente isso que um judeu na época de Jesus diria, e é justamente isso que Pedro diz, representando os discípulos e representando também nós, provavelmente se estivéssemos lá. Pedro não vê o papel de Jesus como Messias assim. O versículo 32 continua, ou melhor, no versículo 32, nós descobrimos que antes de Pedro tomar a atitude dele, olha o que acontece. Jesus começa a dizer isso claramente. É a partir daqui que Jesus começa a falar que vai morrer. Antes disso vai ser rejeitado. E ele fala isso em alta voz. Isto, olha a ênfase de Marcos, isto pode ser dito. Isto pode ser proclamado. As coisas que ele fazia, não. Mas a obra dele, de sofrimento e morte numa cruz e ressurreição ao 3º dia, sim. Como os discípulos reagem a isso? Bom, a mesma reação que nós teríamos. O Senhor fala como louco. O Senhor não entendeu o papel de um Messias. Mas quem diz isso é quem não teve a
visão restaurada por completo. Como aquele cego vê, mas não vê completamente. Olha o que Pedro faz. Pedro não se contém. O versículo 32 diz que ele chama Jesus em particular. Curioso como Jesus fez com aquele cego, lembra? Jesus chama o cego em particular para fora do vilarejo. E Pedro faz o mesmo movimento. Jesus, vem cá, vamos ter uma conversinha aqui. Ele leva Jesus para um canto. E o texto diz que ele tenta fazer Jesus enxergar o que realmente o Messias deveria fazer. Pedro repreende, diz o texto. Que ousadia, não? Bom, Jesus não aceita a repreensão, até porque ele não está errado. O versículo 33 nos diz que, na verdade, quem precisa de correção é o próprio Pedro, e ele aproveita para ensinar os demais discípulos. As pessoas não têm uma visão clara de quem Jesus é e o que ele veio fazer. E então, no versículo 33, ele se vira para todos os discípulos e repreende Pedro na presença dos discípulos. É como uma forma de exortação a todos os demais. Se ele representa vocês, então aqui está a palavra para ele e para todos vocês. E a fala de Jesus é: saia da minha frente, Satanás. O negócio foi feio, né? A gente lê rindo, mas não foi fácil ouvir isso. O que significa saia da minha frente, Satanás? Será que Pedro estava endemoniado? Será que Pedro estava possesso pelo diabo? Não parece que é isso que Marcos está dizendo. Até porque naquela época, Satanás não era um nome próprio. Ele foi atribuído ao diabo depois, quando a igreja de Jesus é estabelecida. Naquela época, Satanás significava um adversário, um opositor. É como se Jesus tivesse dizendo para Pedro: sai da minha frente, você está me atrapalhando de seguir o meu caminho, sai para lá. E isso é muito sugestivo, né? Jesus está andando, e é como se ele estivesse dizendo: Pedro, você está me atrapalhando, Pedro. Você está se colocando como um opositor da obra que eu vim cumprir. A verdadeira obra, a verdadeira missão do Messias é sofrer, é morrer e ressuscitar. É claro que esta foi a atitude do diabo, de querer impedir que Jesus cumprisse essa obra. Nós vimos no comecinho do Evangelho, lembra? Jesus foi tentado pelo diabo. Os outros evangelhos nos contam que ele foi tentado tentando provar que era o Filho de Deus, e ele era o Filho de Deus, não precisava provar nada. Satanás queria saber se Jesus era realmente o Filho de Deus, e queria impedir que ele cumprisse a sua obra, mas não conseguiu. Bom, os discípulos estão seguindo o mesmo caminho do diabo, tentando impedir Jesus de cumprir o que ele veio fazer. Por que Jesus nasceu? Por que a gente celebra o Natal? Exatamente para que pudesse morrer. É isso que Jesus está dizendo. Eu nasci para morrer. E os discípulos não entenderam ainda. E o nosso mundo não entendeu isso ainda. O Salvador do mundo nasceu para morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Bom, no final do versículo 33, Jesus diz para Pedro e os demais: considerar um Messias que reina sobre o mundo sem antes ter sofrido, morrido, ressuscitado. Sabe o que significa, Pedro? É ver as coisas apenas com os olhos humanos. Você não está enxergando, você não colocou os óculos de Deus, você apenas vê com uma visão terrena. Você é um cego que foi curado parcialmente apenas, Pedro. Antes de reinar, Jesus teve de sofrer. Esta é a verdade dura e indigesta que os discípulos tiveram de engolir, e nós também temos de engolir. E de fato, pensar em um herói perdedor não é tão atraente para as pessoas, né? Na época de Natal a gente quer falar de Jesus para as pessoas, mas a gente tem que falar da cruz. Não tem como pregar o Evangelho sem falar da cruz. Os judeus do primeiro século esperavam um libertador político, um general de guerra, alguém que conquistaria o poder em toda a terra através da espada, do derramamento de sangue, alguém que vingaria os inimigos de Israel do jeito que Israel achava que tinha que ser feito. Mas Jesus, ele confronta essa visão. Ele diz: não, o Messias não vai herdar o trono e assumir o trono dessa forma. Pensar nisso é pensar no reino de Deus apenas com os olhos humanos, e isso é uma visão satânica. Isso é uma visão terrena, não é divina, não é celestial. Jesus sim irá reinar sobre o mundo, mas antes disso precisa passar pela cruz, precisa morrer,
e então ressuscitar. A pergunta é por quê? Porque o nosso maior problema não está nos governos ou nos governantes ímpios, tiranos. Eles são um problema, mas não são o maior problema. O nosso maior problema não são as estruturas institucionais que abusam das pessoas, pervertem a justiça. O nosso maior problema não está no ódio que nós vemos nas mídias sociais, no sistema desse mundo que é contrário a Deus. Essas coisas podem ser um problema para nós, mas o maior de todos os problemas, o motor, o coração dos problemas é o pecado. Esse é o maior problema. O pecado que mora dentro do nosso coração, do coração da humanidade, o pecado que nos afasta de Deus desde o dia em que Adão e Eva se revoltaram contra Ele. E ao longo desse evangelho, Jesus já deu dicas disso. Você se lembra no capítulo 7, se você leu hoje isso, Jesus disse que é do coração que vêm os problemas, não é? É do coração dos homens que vem o mal para esse mundo. Não é o que entra no homem que o torna mal, é o que sai do seu coração. Ao longo desse evangelho, Jesus tem dito que os fariseus têm um coração duro, mas também diz que os discípulos têm um coração duro, incrédulo. Esse é o verdadeiro problema, o coração. Por isso que antes de reinar, Jesus teve de sofrer. E esse sofrimento era necessário para vencer o nosso maior inimigo, que não é Satanás, que não é ou não são os religiosos, presos às tradições. Os nossos maiores inimigos não são as outras religiões, não são os ateus, não são os pagãos, não é um governo incrédulo que nós podemos ter, não são os criminosos espalhados por esse mundo que nos causam mal. Nosso maior inimigo é o pecado. O pecado. O pecado que produz morte no nosso mundo. O pecado que causa idolatria também. Deixa eu dizer uma coisa, é assim que Deus vê o seu Messias. É assim que o reino de Deus começa na terra, com o seu filho, o Messias, sofrendo e morrendo, ressuscitando ao terceiro dia, para consertar o estrago causado pelo pecado em nossas vidas. Dessa forma, qualquer um que nega que o nosso maior problema seja o pecado, tem igreja que faz isso, tem igreja que joga a culpa do mundo estar do jeito que está, por causa da falta de religião. As pessoas precisam vir mais para a igreja. Tem gente que joga a culpa do mundo estar do jeito que está, por causa da religião. É por causa de igrejas fundamentalistas que as pessoas são do jeito que são. Tem gente que joga a culpa do mundo estar do jeito que está, nas estruturas. Se o governo fosse de outro jeito, se a estrutura governamental fosse de outro jeito, se fosse outra pessoa no poder, o mundo seria diferente. Nosso maior problema não são essas coisas. Quem nega que o nosso maior problema seja o pecado, ou que diminui a importância da morte de Jesus na cruz, está vendo as coisas apenas com os olhos humanos, uma visão demoníaca. Deixa eu dizer, como seria diminuir a importância da morte de Jesus? Igrejas e crentes que dizem que o que o homem mais precisa é de encorajamento, motivação, palavras doces. Eu venho para a igreja para me sentir encorajado e sair daqui destruído, arrebentado. Igrejas que não falam mais contra o pecado. Você quer avaliar uma boa pregação? Quantas vezes esse pregador fala sobre o pecado? Ou condena o pecado? Tem pregador, tem livro que fala em nome de Deus, em que você não vê a palavra pecado uma vez. São igrejas e autores que estão diminuindo a necessidade de Jesus morrer naquela cruz. Não há mais chamada ao arrependimento, não há mais busca pela santificação. A igreja não deveria ser o lugar, queridos, para se buscar uma forma de reinar nesse mundo nos termos humanos. Não, se colocarmos as pessoas certas no poder, o Brasil será de Jesus. O Brasil será evangélico, o mundo vai ser consertado. O conserto desse mundo não está no fato de assumirmos as estruturas políticas. Se pudermos, que bom. Precisamos ser sal e luz em qualquer canto nesse mundo, mas não é isso que salva o mundo. Não é nos colocando no lugar das pessoas importantes e poderosas dessa terra. A salvação para esse mundo está no Messias sofredor, em apresentarmos o Messias que morreu por nossos pecados. A igreja não é o lugar de busca por tronos terrenos.
Não é o lugar de pessoas que estão lutando contra as outras do jeito que é no mundo, valorizando o que o mundo valoriza, conquistando posições como o mundo conquista. A igreja é o lugar de busca humilde por Deus, da luta contra o pecado, da humildade diante de Deus e das pessoas. E se você não consegue enxergar essas coisas, é porque você ainda está como aquele homem cego. Ele enxergou sim, mas não plenamente. Você vê a necessidade de buscar a Deus, mas ainda não compreendeu o Evangelho. Bom, você precisa de um segundo toque de Jesus. Jesus já cuspiu no seu olho. Você já passou a enxergar em partes, mas precisa ser plenamente restaurado. E é aí que vem a segunda afirmação. Se a primeira é, Jesus é o Messias que antes de reinar tem de sofrer. A segunda afirmação, antes de viver, os discípulos de Jesus também devem morrer. Antes de viver, os discípulos de Jesus também devem morrer. Olha o que dizem os versículos 34 até o capítulo 9, versículo 1. A gente vai lendo aos poucos. Primeiro, versículo 34. Olha o texto. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós já vimos que a reação de Pedro foi censurada por Jesus. Mas a pergunta é, por que Pedro reagiu daquela maneira? Por que Pedro diz para Jesus, não faz nenhum sentido, Jesus, um Messias sofrer e morrer? Bom, qualquer judeu naquela época já tinha ouvido falar de muitas histórias de homens do passado que se identificaram como Messias de Israel. Homens que apareceram e disseram, eu sou o prometido por Deus no Antigo Testamento. Bom, o final desses homens não foi feliz. A história dos judeus é marcada por vários Messias que apareceram. Desde que Israel estava debaixo do Império Romano, todo aquele que aparecesse dizendo, eu sou Messias, ele levava consigo alguns malucos, tinha uns doidos lá que acreditavam nisso, até hoje tem, né? Tem gente que segue o Henrique Cristo. Então assim, tem doido para tudo nesse mundo. E eles estavam seguindo esses Messias. Bom, o imperador descobria, eles se levantavam contra o imperador, eles tinham alguns poucos seguidores, mas todos eles, mesmo com muitos ou poucos seguidores, tiveram o mesmo destino, foi a cruz, a crucificação. Foram mortos por Roma como rebeldes, junto com os discípulos. E isso era um alerta para os possíveis messias do futuro. O alerta é, esse é o resultado da revolta contra Roma. É assim que nós tratamos os seus reis. É assim que nós tratamos o seu Messias. É assim que Roma trata os seus inimigos. E quem se opor a Roma vai acabar crucificado como esses que estão aí. Bom, todo judeu ouvia essa mensagem mesmo que não houvesse palavras. Quando via um pretenso Messias crucificado com os seus seguidores, todo judeu concluía o seguinte, realmente esse homem pendurado nessa cruz não é o nosso Messias. Porque o nosso Messias não é perdedor. O nosso Messias é vencedor. E esse que está crucificado perdeu. Roma o venceu. E isso prova que ele não é o Filho de Deus. Essa era a conclusão de qualquer judeu daquela época. Eles viram inúmeros Messias serem crucificados. É por isso que Pedro está inconformado com a ideia de Jesus ir para Jerusalém, para ao invés de assumir o trono de Israel, sofrer, ser rejeitado e morrer. Porque Pedro já viu isso antes. Ele ouviu histórias quando era pequeno. Ele sabe no que isso vai dar. Se Jesus é o Messias, ele está indo para Jerusalém para ser crucificado, nós também seremos crucificados. Porque nós seguimos esse Messias. Ele vai ser pendurado em uma cruz e nós também. Mas a maior preocupação de Pedro não é somente a morte. A maior preocupação de Pedro é, e se ele vai ser crucificado junto conosco? Ele não é o Messias prometido por Deus. Nós estamos no caminho errado. Mas como que a gente comprova isso? Como que a gente lida com esse fato de que ele não é o Messias, se a gente está vendo ele cumprir milagres que só o Messias faria?
Ele andou sobre as águas, ele restaurou cegos, ele curou coxos de nascença, ele tem autoridade quando ensina. Como é possível que ele não seja o Messias? A cabeça de Pedro está dando um nó. Bom, Jesus sabe disso. Jesus sabe que a opinião da maioria dos judeus daquela época é de que sim, ele é o Messias. Mas eles não entenderam ainda o que o Messias faz. É por isso que Jesus, quando cumpre o milagre, quando expulsa um demônio, diz para eles ficarem quietinhos. Por quê? Porque as pessoas não estão prontas para um Messias que sofre. As pessoas não estão prontas para entender que o Messias tem de ser crucificado. Não chegou a hora ainda dele ser rejeitado. Não chegou a hora ainda dele ser morto. Mas como se tudo isso não bastasse, Jesus vai, entre aspas, piorar a situação dos discípulos. Olha o versículo 34 mais uma vez. Aquele momento de privacidade parece que passa. Jesus estava só com os discípulos, mas isso dura pouco tempo, porque o versículo 34 diz que uma multidão começa a segui-los à distância. O pessoal viu Jesus, viu os discípulos. Então, nesse ponto da conversa, Jesus para a caminhada, chama aquelas pessoas e se dirige a elas. E todos estão ouvindo, a multidão que chegou e os discípulos. E a imagem aqui é bem sugestiva. Jesus está caminhando, atrás os discípulos e atrás deles a multidão. Jesus para. Os discípulos se achegam, a multidão se achega e Jesus diz: deixa eu dizer para vocês o que precisa acontecer para que vocês continuem me seguindo. Vocês estão me seguindo? Vocês são meus seguidores, não são? Deixa eu dizer o que significa me seguir por toda a sua vida. E Jesus apresenta 4 condições para seguir a Jesus. E eu gostaria que você, ao ler no texto e ouvir essas condições, se avaliasse, para descobrir se você também está fazendo isso ou não. Certo? Topa o desafio? Primeira condição para seguir a Jesus: é preciso querer. Olha como começa Jesus a sua frase: se alguém quiser. Não adianta forçar alguém a amar a Jesus. Talvez você já tenha tentado e se frustrado com isso, não é? Como é possível você não amar Jesus? Não, a pessoa não ama, ela não quer. E Jesus diz: é preciso querer. Se ela não quer, não há o que você possa fazer por ela. Então bote o seu joelho no chão e ore para que ela queira, para que Deus a mova a isso, porque ninguém segue Jesus à força. É necessário um desejo sincero de fazer isso. A pergunta é: você quer? Você quer seguir a Jesus? Saiba que vai ter um alto custo. Talvez você já está seguindo Ele há um tempo e já percebeu esse custo, não é? É mais do que simplesmente vir à igreja de vez em quando. Seguir a Jesus é mais do que participar de algumas programações, é mais do que ajudar em algum ministério, é muito mais do que cumprir rituais religiosos. É necessário querer. Você quer? Segunda condição: é preciso negar a si mesmo, diz Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Para seguir a Jesus é preciso abrir mão da maneira com que você pensa, com que você age. Como Pedro, como os demais discípulos que tinham de aprender. Eles tinham uma visão do Messias. Jesus diz: joga lá no lixo. Eu vou ressignificar o que é ser o Messias. Eu vou ensinar para vocês quem Deus é, vocês não entenderam ainda. Eu vou ensinar quem vocês são. Eu vou ensinar como deveria ser a vida de vocês. Não, vocês não sabem o que é melhor para vocês. Vocês estavam perdidos. Eu é que sei o caminho para vocês. Vocês vão ter que negar a si mesmos. Permitir que Jesus redefina tudo. Ninguém segue a Jesus com uma agenda na mão, dizendo: Jesus, eu fiz os planos para a minha vida. E dentro dos planos da minha vida, eu esperava te conhecer daqui a 1 ano, mas ainda bem que o Senhor chegou, o Senhor adiantou as coisas. Mas deixa eu dizer, os meus pais fizeram planos para mim. Eu fiz planos para a minha vida. Eu quero estudar isso, eu quero me tornar aquilo, eu quero viajar pelo mundo, eu quero me casar, eu quero ter filhos, ou não quero ter filho nenhum, eu quero ir para lá, eu quero ir para cá. O senhor entendeu? Então assim, vamos fazer um contrato. Eu entrego a minha vida para o Senhor, mas o Senhor coloca essa agenda pendurada na sua geladeira, tá bom? Todas as vezes que o Senhor ouvir as minhas orações e estiver disposto a me abençoar,
O Senhor olha na agenda que eu preparei para o Senhor e faz do jeitinho que eu planejei. É assim que a gente segue Jesus? Eu não vou fazer isso porque eu preciso da minha folha. Mas quando a gente chega para Jesus, Ele pega o nosso planejamento, sabe o que Ele faz? Ele rasga. Ele rasga e fala, tadinho, você achava que sabia o que era melhor para você? Eu vou ressignificar essas coisas. Eu é que vou te dar uma nova agenda. É do meu jeito, não é do seu jeito. Todos os dias você vai ter que dizer não para si mesmo. Todos os dias abrir mão dos seus desejos, das suas vontades, dos seus planos, dos seus projetos, dos seus sonhos. Dizer não para si e sim para mim. Eu vou consertar essas coisas à minha maneira, para que você possa cumprir os meus propósitos nessa terra. Eu tenho que mudar você, porque do jeito que você está, você não está bem. Do jeito que você está, você não está útil. Eu vou te transformar. Aí sim eu vou te usar. Você é um perigo para si mesmo. E eu preciso mudar a sua vida. Pergunta: você realmente nega a si mesmo? Talvez você diga, eu quero seguir a Jesus, mas não estou tão disposto a negar a mim mesmo. Bom, seguir a Jesus é uma luta diária contra si mesmo. É um constante conflito entre a sua vontade e a vontade de Jesus. Talvez você veio aqui hoje pensando assim, eu nem sei se eu sou crente, porque a minha semana foi terrível, foi uma luta constante contra o pecado, e eu caí muitas vezes. Bem-vindo ao barco, essa é a vida de um discípulo. A vida de um discípulo é uma luta do início ao fim no dia. Se você não identificou a luta, é porque você está tão abraçado pelo pecado já, ou porque talvez você não seja um discípulo ainda. Essa é a jornada de um discípulo. Negar a si mesmo dia após dia. É uma luta constante. Se para você seguir a Jesus é tranquilo, se para você seguir a Jesus para mim não é tão exigente assim, bom, isso é sinal de que você não está seguindo Jesus do jeito que deveria. E esse é um estado que você deve ter de alerta. Seguir a Jesus nunca vai ser tranquilo, sempre vai ser incômodo. É atraente, é gostoso e é prazeroso, mas ao mesmo tempo é incômodo. Ele te cutuca, ele te transforma, ele te exorta, ele te transforma e muda. Bom, terceira condição, é preciso, se já não estava bom, olha lá, Jesus continua e diz, pois quem quiser, versículo 34, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. A terceira condição é preciso morrer. Tomar a cruz. Nós já vimos que a cruz não era bom sinal naquela época. Ela era o destino dos falsos reis que Roma crucificava. Era a pior forma de se morrer. A cruz era destinada aos piores tipos de homens. E antes da crucificação, o condenado era julgado, era chicoteado, era forçado a atravessar as ruas de Jerusalém até o Gólgota, o lugar da caveira, do lado de fora da cidade, onde aconteceria a crucificação. E nesse caminho ele levaria uma das partes da sua própria cruz. Não era a cruz inteira, porque ele não aguentaria. Ele levaria aquela viga da horizontal, onde ficariam seus braços. Ele tinha de arrastar, depois de ter sido espancado. Ele arrastava aquele pedaço de madeira, de mais ou menos 2 metros de comprimento, pesando um saco de cimento. E ele tinha que arrastar aquele pedaço de madeira até o lugar da crucificação. Imagine que você está em Jerusalém vendo alguém passando pelas ruas da cidade com um pedaço de madeira assim, todo flagelado, com uma comitiva de romanos ao seu redor. Bom, qualquer cidadão que visse essa cena concluiria 2 coisas pelo menos. Primeiro, essa pessoa cometeu um crime terrível, porque não é qualquer um que passa por essa humilhação. Essa é a primeira conclusão. Mas a segunda conclusão é que essa pessoa já está morta. Eu estou vendo ela viva, ela está respirando, ela está tentando falar, ela está se movendo, mas a morte dela é certa. É questão de minutos, ou horas, ou dias, porque havia pessoas que demoravam dias para morrerem na cruz. Ficavam lá agonizando até morrer. Então, Marcos está dizendo para nós que é isso que vai acontecer com Jesus dentro de alguns meses. Ao olharem para Jesus caminhando com aquele pedaço de madeira, as pessoas vão concluir, ele cometeu um crime terrível e já está morto. Ele não é o Messias que a gente esperava. É por isso que as pessoas dizem, se você é o Messias, desça da cruz.
Nós já vimos tantos que disseram que eram Messias e tiveram o mesmo destino. As pessoas estão desacreditadas dele. Bom, segundo o próprio Jesus, é isso que deve acontecer com todo aquele que quer segui-lo. Tome a sua cruz. Tomar a cruz não é, como diz a cultura evangélica, suportar uma doença inesperada, ou aguentar aquele familiar chato, sabe? Seu irmão, sua irmã, o vizinho. Isso aqui é a minha cruz. O esporão é a minha cruz. Essa dor no mindinho é a minha cruz. O meu chefe é a minha cruz. Não. Essas coisas são coisas que acontecem a você sem você ser culpado ou responsável por elas. Essas coisas qualquer pessoa na vida, nesse mundo, sofre. A cruz é algo que você vai até ela. Você toma ela. Você coloca sobre os seus ombros e você arrasta. Você escolhe fazer isso. Todas essas coisas são sofrimentos normais da vida. A cruz é um sofrimento que você escolhe passar. Você escolhe morrer para si mesmo. Isso significa que você reconhece diante de todos que é um criminoso terrível. Eu sou culpado. Eu sou um pecador. E a minha vida precisa ser marcada por arrependimento de pecados. Tomar a cruz significa assumir que você já está morto, apesar de ainda estar vivo. Apesar de respirar, de ter vontades, de agir nesse mundo, você diz para todo mundo: eu morri para mim mesmo. Eu vivo para Ele agora. Eu abro mão das minhas vontades para fazer as vontades de Deus. A pergunta é: você já morreu? Você já morreu? Você é alguém que tomou a sua cruz e por onde quer que passa, está carregando esse pedaço de madeira. Ao olhar para você, as pessoas à sua volta percebem que você é alguém arrependido de seus pecados. Alguém que diz: eu sou o pior dos pecadores. Eu cometi crimes terríveis contra Deus. Eu me arrependo disso. Ao olhar para você, as pessoas olham para alguém que vive querendo cumprir a vontade de Deus e não a própria. É isso que as pessoas veem, porque é isso que veriam em alguém que tomou a sua cruz. É preciso tomar a cruz, morrer para si mesmo. Última condição, a quarta, é preciso seguir a Jesus. É assim que Jesus termina dizendo, o versículo 34, e siga-me. Em qualquer época, em qualquer lugar do mundo, um discípulo é alguém que imita um mestre. Um discípulo é alguém que segue os passos de seu Senhor. Se nós queremos ser identificados como discípulos de Jesus, precisamos imitá-lo em todas as coisas. Isso implica em conhecer Jesus. Porque como é que você vai imitar se você não sabe quem Ele é? Ser um discípulo implica em estudar Jesus, ler aquilo que Jesus disse, compreender o significado das palavras de Jesus. Mas não é só saber, é colocar em prática. Eu busco as informações, mas então eu copio Jesus. Eu imito Jesus. Eu faço o que Ele diz para fazer. Eu ajo como Ele agiu. Eu amo como Ele amou. Eu obedeço a Deus como Ele obedeceu. Isso é seguir a Jesus. A pergunta é: você realmente segue a Jesus? O quanto você se preocupa em conhecer a Jesus? O estudo das Escrituras, a leitura das Escrituras, a meditação nas Escrituras, o conhecimento da vida de Jesus são prioridades na sua agenda? Estamos para virar o ano. Você conseguiu cumprir o plano de leitura que propôs no ano passado? Que tal propor para si mesmo: Senhor, eu quero conhecer mais da palavra. Quero ler a Bíblia toda, eu quero ler o Novo Testamento inteiro, ou quero ler pelo menos um evangelho nesse ano. Mas alguma coisa você tem de fazer para conhecer mais Jesus. Um discípulo busca conhecer Jesus, mas tem mais. Um discípulo busca imitar Jesus. Você tem imitado aquilo que já conhece? Tem gente que o problema não é falta de conhecimento, é falta de prática. Está na igreja há anos, ouvindo, mas não faz. Isso não é um discípulo. Um discípulo é aquele que ouve, é convencido por Jesus e faz, se esforça, tenta, por mais que falhe. Chega de ouvir.
as mesmas coisas, as mesmas coisas. É hora de começar a fazer. Comece fazendo discípulos. Essa é a ordem principal de Jesus. Faça discípulos. Você sabe o que deve fazer, faça, comece, se esforce, se envolva. Não basta saber muito, é preciso ter coragem para colocar isso em prática. Como é alguém que segue a Jesus? É alguém que quer? É alguém que nega a si mesmo? É alguém que decidiu morrer para si e então busca imitar Jesus? A pergunta é: por que alguém faria isso? Olha os versículos 35 até 38. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Seguir a Jesus tem todo esse custo que nós vimos. Porque, de acordo com Jesus, a partir do versículo 35, na realidade, a verdadeira maneira de salvar a sua vida nesse mundo é estar disposto a perdê-la. Essa é a forma de salvar a vida. Esse mundo está repleto de pessoas tentando salvar a si mesmas, seja pela caridade, seja pelas boas atitudes, pela generosidade, ou seja, por pensar em si mesmas. Eu quero aproveitar a vida, o outro, tanto faz o outro, não quero saber dele. Se for para pisar no outro, para eu ser bem sucedido, eu vou fazer isso. Esse mundo está cheio de gente querendo aproveitar a vida, se livrar das dores, viver um pouco mais, ter mais saúde, ter mais dinheiro, ter mais segurança, mais conforto, mais prazer. O que Jesus está dizendo para nós? Se você quer salvar a sua vida, o que você faz? Você perde a sua vida. É assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Quem se abraça a essa vida como se fosse a única coisa que tem, vai perder. Você vai desfrutar talvez de um pouco de prazer nessa vida, mas todo mundo vai envelhecer, todo mundo vai ficar doente, todo mundo vai morrer, isso se não morrer antes. Você tenta salvar algo que está escorrendo pelos dedos. Como é que você salva a sua vida? Abrindo mão dela. Jesus fala no versículo 35, quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Você está disposto a entregar a sua vida por mim e pela mensagem do Evangelho? É assim que você salva a sua vida. Quem acha que está aproveitando o máximo da sua existência, ganhando o mundo inteiro, conquistando coisas, experimentando todo tipo de prazer, vivendo como seu próprio dono, na verdade não entendeu nada da vida, não percebeu que tudo isso é fumaça, é vapor, é vaidade. Nós fomos criados para muito mais do que isso, muito mais do que qualquer prazer que essa terra tem para oferecer, possamos conquistar. Em Jesus, Deus nos oferece essa vida melhor. Não só uma vida melhor nesse mundo, mas especialmente no mundo por vir. E é sobre esse mundo por vir que Jesus diz no versículo 38. Haverá um dia em que Ele voltará em glória, depois de sofrer, morrer e ressuscitar, como Ele prometeu. Esse dia será o dia em que Ele vai redimir os que o seguiram nessa vida. Essa foi uma promessa feita por Daniel a respeito do Filho do Homem. E Jesus diz no versículo 38, os que tiveram vergonha do Filho do Homem, de Jesus, e daquilo que Jesus disse naquela geração, Ele diz, aquela geração de judeus, mas isso é para todos, em todas as gerações, judeus e não judeus, na nossa geração, na que veio anterior, na que virá, todos aqueles que ouvem de Jesus, mas não têm coragem de assumir um compromisso com Ele, isso vai ser motivo de vergonha para Jesus nesse dia. Pense bem nisso. Se hoje fosse o último dia, se hoje Jesus voltasse em glória, qual seria a reação de Jesus ao olhar para a sua vida? Jesus teria orgulho da sua jornada como um discípulo, ou teria vergonha? Você vai se orgulhar no sentido de dizer, Senhor, eu fiz o que o Senhor mandou, ou vai ter vergonha nesse dia? Sabe como você pode antecipar isso?
Basta olhar para como você tem tratado Jesus hoje. Hoje, agora, ao longo dos dias, dos anos. Se você não se envergonha de seguir a Jesus, Ele não vai se envergonhar de você no último dia. Se você deseja realmente seguir a Jesus, você já sabe o que vai acontecer. Bom, antes de viver, os discípulos de Jesus devem morrer. Morrer. E de acordo com Marcos, essa é a definição do que significa ser cristão. É seguir a Jesus. Não existe discípulo de Jesus que não tenha morrido para si mesmo, mesmo ainda estando vivo. São estes os que participam do reino de Deus. Aliás, é sobre o reino que ele fala no início do capítulo 9. Olha o versículo 1 do capítulo 9. Esse trecho foi incluído no capítulo seguinte, mas ainda está dentro da mesma passagem anterior. Dizia-lhes ainda, diz o versículo 1. Em verdade lhes digo, que dos aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Jesus diz que alguns dentre aquela multidão, que estão ouvindo o seu discurso, iriam ver o reino de Deus chegando com poder, antes mesmo de morrerem. Se você não leu o capítulo 8 ainda, vai ler amanhã. Na terça-feira você vai descobrir quem são esses que viram o reino de Deus chegar com poder. No capítulo 9 nós temos um vislumbre do reino. Jesus transfigurado diante de alguns discípulos. Bom, isso era o que significava para eles. Mas e para nós? Esse versículo 1 significa o quê? Significa que se alguns que estavam ouvindo Jesus viram chegar com poder o reino de Deus, para nós isso significa que o reino de Deus já chegou. Ele chegou há 2000 anos. Ele já começou há 2000 anos. Lembra que Jesus dizia: arrependam-se e creiam, porque o reino chegou. O reino está próximo. Aqueles que realmente seguiam a Jesus naquela época viram esse dia chegar antes de morrerem. E nós já participamos desse reino. Um dia nós veremos também, de uma forma plena e perfeita, quando Jesus voltar. O reino de Deus não é algo que começará só quando Ele voltar. Ele já chegou até nós. Nós já participamos desse reino. E a forma de participar desse reino é se entregando ao Rei. É isso que Marcos está nos dizendo. Antes de reinar, Jesus teve de sofrer. E antes de viver, os seus discípulos devem morrer. O que você vê quando olha para Jesus? O que você vê quando olha para a vida cristã? Esse é um bom momento para fazer uma autoanálise. Você lembra daquele cego? Do começo da narrativa? A pergunta é por que Marcos colocou aquela história antes de descrever o resto da história que nós lemos hoje? A resposta está muito óbvia. Existem 3 tipos de cegos. Essa passagem do cego mostrou isso, e a conversa de Jesus com os discípulos também mostrou. E agora é hora de você se perguntar: que tipo de cego eu sou? Primeiro tipo de cego é o cego total. Aquele homem era cego total. Aquele homem não enxergava nada. Mas não era só ele. Os demais que vinham até Jesus somente em busca de milagres, de curas, também eram cegos totais. Eles enxergavam sim, mas o coração estava duro. O coração era incrédulo. Eles não conseguiam ver Jesus como rei. Era apenas um curandeiro, um milagreiro. Se você se encaixa como um cego total, que não entende quem Jesus é, você precisa desesperadamente de um milagre. Clame ao Senhor Jesus: abra os olhos do meu coração, porque eu preciso enxergar. Bom, talvez você não seja um cego total. Talvez você seja o segundo tipo de cego, o cego parcial. O cego parcial é representado por aquele homem depois de Jesus tocá-lo pela primeira vez. Eu vejo, eu enxergo, mas os homens parecem árvores que andam. A realidade para mim ainda é confusa. Eu amo a Deus, mas ao mesmo tempo eu olho para esse mundo com tanto carinho, com tanto prazer, com tanto amor. Eu tenho dificuldade de entender o que significa seguir a Jesus. Você não viu o quadro completo ainda. Jesus é o Salvador, o Messias, mas você não consegue associar isso ao fato dele ter morrido naquela cruz.
E é o fato de que você, para segui-lo, precisa morrer também. Talvez você só olhe para os lados bons do fato de Jesus ser o Messias, mas não olha para a cruz. Você até gosta de ouvir de Jesus. Você gosta dessa coisa de igreja, mas as coisas ainda não fazem sentido. A Bíblia ainda é embaçada para você. Ela ainda não transformou a sua forma de viver. Você é um cego parcial. Você também precisa de um milagre. Você também precisa de ajuda. Talvez você ainda é pior do que o cego total. Porque o cego total não enxerga nada. O cego parcial já enxergou coisas. Ele já sabe que não dá para voltar para a cegueira total. Ou ele continua assim, ou ele busca o milagre de Jesus e fala: Jesus, eu quero enxergar plenamente. Abre os olhos do meu coração de forma completa. E aí que chega o terceiro tipo de cego. Eu oro para que seja você, o cego curado. O cego curado. Como se tornou aquele homem depois do encontro, do segundo toque com Jesus? Parece que é esse tipo de pessoa que Marcos quer que nós sejamos. Aqueles que, ao seguir a Jesus, conseguem enxergar as coisas dessa vida como elas realmente são. Conseguem ver não com os olhos deste mundo, não com os olhos de Satanás, mas conseguem ver com os óculos de Deus. Enxergam que a vida não se resume a prazeres da carne, não se resume a ofertas desse mundo. É esse tipo de discípulo que Marcos quer produzir. Pessoas que entenderam que foram criadas para muito mais do que apenas as coisas dessa terra. Pessoas que aguardam o retorno do Rei Jesus, para viverem com Ele no novo céu e na nova terra. Pessoas que entenderam o valor da igreja. Pessoas que entenderam que mais vale um dia em tua presença do que 1000 em outros lugares. Mais vale um dia junto do corpo de Cristo do que 1000 lá fora, desfrutando de prazeres, longe do povo de Cristo. É esse tipo de discípulo que Marcos quer produzir. Talvez esse seja o seu caso. Um cego curado. Se você é um cego curado, dê graças a Deus. Dê graças a Jesus por ter tocado em você. Não só uma vez, mas 2 vezes. A ponto de te fazer enxergar as coisas como elas realmente são. O mérito não é seu, não. Se você enxerga é porque Ele, em sua graça, abriu os teus olhos. Você era cego, mas agora vê. Louve ao Senhor por isso. Mas também apresente esse Messias verdadeiro às pessoas, orando para que esse mesmo milagre aconteça nas pessoas, começando com as pessoas dessa igreja, pessoas que talvez não entenderam o que significa seguir a Jesus, pessoas que não entenderam o que significa fazer parte do corpo de Cristo. Comece com elas, mas estenda isso a todos os que você conhece. Ore para que Deus abra corações, para que pessoas possam enxergar Jesus como Ele realmente é, e possam entregar-se a Ele como Ele realmente espera que elas se entreguem. Antes de reinar, Jesus teve de sofrer, e antes de viver, os seus discípulos devem morrer. Amém? Oremos, queridos. Querido Deus, obrigado por Tua palavra. Obrigado pela clareza com que Marcos estruturou essa passagem, para que nós pudéssemos enxergar. Que o Teu Espírito haja em todos os corações aqui presentes, para que tenhamos uma visão clara, limpa e cristalina de quem Jesus é e do que isso significa na nossa vida. Ajuda-nos, Deus, a valorizar o que o Senhor valoriza, a seguirmos a Jesus em todas as áreas de nossa vida, até o retorno dele em glória nos céus. Assim oramos no nome de Cristo. Amém.